Oi, gente. Oi, gente. Boa noite. Gente, eu tô sozinho. Quero trazer alguns avisos importantes. E o primeiro deles é que nós vamos ter salinha agora. Onde nós temos as crianças aqui? Manu, sei que está ali. Aqui tem mais uma criança. E a Maria Fernanda está ali atrás. Levanta a mãozinha, não foge, está ali ela. As crianças que estiverem aqui, por favor, acompanhem-na. E vocês vão ter um momento muito especial ali com ela. Dito isto, chegou a hora de um momento muito especial aqui na nossa igreja, na nossa comunidade de fé. É o momento da gente conhecer algumas pessoas que estão aqui conosco. Pela primeira vez, ou quem sabe a segunda vez, depois de um grande intervalo. Mas é o momento da gente conhecer aqui, para a gente é um momento muito especial, de conhecer vocês, né? Que saíram da sua casa, do seu conforto, e optaram por passar um pouco da noite de sábado conosco. Aqui na Igreja Lagoinha Sede, na programação de sábado. Você talvez estava acompanhando na rede social, você talvez foi convidado por alguém, né? Você talvez estava comprometido a fazer isso em alguns sábados anteriores e hoje chegou o momento para você fazer isso. Então você que se encaixa nesse perfil, que nos visita hoje, eu quero que somente levante a sua mão para que você possa ser identificado ou identificada. Isso, vejam as mãos levantadas, mais mãos levantadas. E você vai receber agora uma sacolinha muito especial. Vai ter uma canetinha para você. E vai ter um formulário. Gente, muito importante isso que eu vou falar para vocês agora. Esse formulário, ele precisa ser preenchido por você que está nos visitando. Esse bombom precisa ser consumido por você também. Mas não esqueça desse formulário. Preencha-o e nos entregue no final da programação. Preenche da forma como você puder, da forma que você compreender. Eu não ativei o cronômetro, isso é um perigo. Já, pronto. Depois vamos ver. Preencha-o e nos entregue no final da programação. Haverão pessoas posicionadas para receber de você, tá bom? Eu espero que você sinta-se em casa. Eu espero que você possa desfrutar de uma noite muito especial. Eu espero que você possa sair daqui tendo a consciência de que está vivendo uma era com pessoas reformadas. Amém? E que nós possamos também nessa noite aprender um pouco mais acerca de alguns princípios oferecidos e ensinamentos pela palavra de Deus. Então, quero dizer para você, seja bem-vindo. Fique em casa, essa casa é sua. E agora, sem mais perda de tempo, nós vamos conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Seja bem-vindo todos vocês e mais uma vez, fique à vontade. Não estou vendo nada, irmão. Deus é bom. Pode mandar alguém falar aqui que eu recebo o recado, não se preocupe não. Ah, o aviso está aqui atrás, verdade. Ana, o voluntariado. Não vou, eu ia falar isso na pregação, estou acreditando? Conforme a gente combinou, vai ter ministração a respeito das obras. Mas sim, eu estou esperando o retorno mostrar para mim o voluntariado e não mostrou, mas tudo bem. Voluntariado. Gente, uma vez importante que a Ana e o Sérgio, eles estão passando para que vocês possam estar sabendo que existe um trabalho muito importante aqui no Legacy. Esse trabalho do voluntariado está com portas abertas para te receber. É muito importante que você possa oferecer o seu serviço, que você que tem depositado no teu coração a graça, a fé, a consciência do que é a colaboração no corpo de Cristo, a unidade, a importância que é essa unidade no corpo de Cristo. Eu gostaria muito que você pensasse a respeito e soubesse que a confirmação de tudo isso que eu acabei de falar se dá também através do voluntariado. E você que não conhece, converse com alguém que você está vendo com um crachá de voluntário. No final do culto, procure a Ana, procure o Sérgio, ou procure uma dessas outras pessoas. A Ana está ali atrás, para quem não conhece, o Sérgio também está ali.
Procurem esses jovens e manifeste a sua vontade de ser um voluntário na nossa congregação. Amém? Eu vou pedir muito para que vocês participem conosco, porque eu estou achando vocês muito caladinhos. É o frio? Vocês estão com frio? Não? Ainda bem, né? Porque é Manaus. Vocês estão com calor? A nossa igreja está linda, e hoje talvez seja um dos primeiros cultos com a igreja já toda forrada, né? É uma igreja maravilhosa, é motivo de glória, é motivo de alegria. E eu não sei porque vocês estavam quietinhos. E é um avanço maravilhoso num tempo de espaço até tímido, pequeno, porque ano passado, quando eu comecei a ficar com essa família da Lagoinha, eu lembro que eu entrei pelaquela porta, a entrada era outra, e o calor que Manaus sentia aqui na Lagoinha era diferente, porque era muito quente. Eram 2 garrafas de água, uma para mim e outra para Manuela. Era quente, gente. E hoje nós temos ar-condicionado, nós temos todo o teto aqui forrado, e graças a Deus estamos em comunhão, estamos alegres, recebendo pessoas novas todos os sábados, pessoas diferentes. Então nós temos que ser um corpo alegre, amém? Vamos falar hoje um pouco sobre a fé, ou melhor dizendo, sobre os resultados que a justificação por meio da fé nos causa. Alguns são os resultados, são incontáveis. E hoje aprove Deus que a gente pudesse falar a respeito de alguns resultados. Para que nós possamos estar navegando junto nessa mensagem, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, os 5 primeiros versículos. E depois nós vamos estar lendo o livro de Tiago. Isso mesmo. Livro de Tiago. Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante, diz o seguinte. A minha versão aqui é aquela NAA. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos, atente-se, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Em outras palavras, diz que não nos deixa ficar em confusão. A experiência produz a esperança, e a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Abra comigo em Tiago capítulo 2, do versículo, vamos ler do versículo 14 ao 16, que diz o seguinte, já estão prontos ali. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, fecho aspas, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Amém? Na noite de hoje, nós vamos conversar a respeito de alguns resultados da justificação, da salvação por meio da fé. E eu, analisando no decorrer dos dias a respeito desse instituto maravilhoso deixado por Deus para alcançarmos a salvação, chamado fé, entende-se que a fé, ela habita no meio de dois meios, de dois efeitos. O efeito que também causa o seguinte: a fé,
ela tem o efeito de nos levar até a salvação. É um efeito de ida. Mas a fé também tem o efeito de nos trazer situações que culminam em provações. Sim, a fé está no cerne deste caminho, aonde por um lado nos leva até o caminho da salvação, e por outro lado, mediante a mesma fé, nos oferece situações que ora são chamadas de provações, ora são chamadas de provas, ora são chamadas de tribulação. Mas a fé habita no meio desse cerne, dentre outros. Mas hoje nós vamos trabalhar a respeito desse cerne. Estão comigo aqui? Estão entendendo? A fé, ela tem isso. Nós temos em muitas passagens bíblicas, narrativas, declarações, testemunhos de vidas, ou até declarações do próprio Jesus falando que a fé nos levará à salvação. Poderia ler para vocês muitas passagens a respeito, mas hoje também nós vimos aqui que a fé, através dela, nós também poderemos viver dentro de situações que nos colocarão à prova. E tenho certeza que é um cenário com o qual nós vivemos todos os dias. Provação, tribulação. Tenho certeza que é uma palavra que nós estamos habituados a conviver. Juventude ou não. Crianças, acredito que até passam pelas suas tribulações. Mas é algo que nós estamos habituados a conviver. E naquilo que nós lemos hoje em Romanos, lemos que nós devemos nos gloriar na tribulação. Ora, não é recomendado que nós venhamos passar por provas sorrindo. Não é disso que está falando o ensinamento bíblico, mas sim de que no termo gloriarmos, nós devemos ter a certeza, a alegria de que aquela tribulação, aquela prova, ela produzirá em nós o caminho para a salvação. Acabei de falar do ciclo para vocês. Esse ciclo que envolve fé, esse ciclo que envolve provações, e esse ciclo que envolve salvação, é um ciclo constante. É um ciclo constante. E graças a Deus, mediante alguns visitantes que eu vi aqui, mas eu tenho certeza que muitos aqui conhecem muito bem o conceito da salvação. E passam também por questões que nos colocam questionando Deus. E essa prova? E essa tribulação? Passamos todos os dias. Todos os dias em muitas circunstâncias. Mas também, dentro do caminho que eu disse, que a fé nos coloca num sentido de efeito de fazer algo para caminhar até a salvação. Porque existe esse efeito em que a fé nos leva a experimentar algo para a salvação, mas também a fé nos traz algo para experimentar as provações. Eu quero começar com vocês primeiro sobre esse outro lado aqui, as nossas obras, sobre aquilo que nós fazemos para atingir a salvação, sobre aquilo que nós vivemos aqui. Daqui a pouco, se Deus aprovar, a gente conversa sobre provações. Amém? Estão comigo? Estão ligados? Que bom. Efeitos da fé. Aquilo que vem por meio da fé, e existe aquilo que acontece por meio da fé. Aquilo que vem por meio da fé, nós temos que ter certeza hoje de uma coisa: as provações, ela também vêm para experimentar e colocar a nossa fé em questão. Mas também existe aquilo que acontece por meio da fé, que foi o que o irmão de Jesus disse no seu livro, aqui no capítulo 2, versículo 14 e 16, sobre aquilo que nós fazemos com nossa fé. Quando ele fala mais adiante que a nossa fé é morta se ausente trabalhos e obras que foram gerados pela nossa fé, ele realmente afirma e pergunta de nós: o que está acontecendo por meio da nossa fé? O que está acontecendo por meio da nossa fé? A ação que vem daqui para lá, porque já que a aprovação é a ação que vem para cá, e qual é a ação que sai daqui para lá? O que está acontecendo por meio da nossa fé? Estou falando nada mais ou menos do que as obras.
E antes de falar mais detalhadamente a respeito das obras, eu quero conversar com vocês a respeito de motivação. Aqui nós temos engenheiros, nós temos aqui operadores de direito, nós temos aqui estudantes de todos e qualquer ramo científico da sociedade. Mas eu quero falar, nutricionista, eu quero falar para vocês sobre motivação. E motivação no ramo acadêmico, vocês podem sim ter uma lembrança de que motivação, ela é aquilo que te leva a atingir uma finalidade. Entendeu? No ramo do direito, a gente fala que, né, todo ato, ele é motivado para gerar um fim, não é, doutor? Então, é a mesma coisa na vida. Finalidade. E essa finalidade, ela tem que ter antes um precedente chamado motivação. Esmiuçando mais para vocês, vamos falar de obras, atitudes, aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que está motivando o que nós estamos fazendo. Estão entendendo? Pense enquanto a gente conversa a respeito, pense nas motivações das suas atitudes. Isso é muito importante. Acredite, porque a salvação, ela é alcançada pela fé. E a fé, ela é confirmada por meio das obras. Não é que você vai chegar diante de Jesus e falar, aqui estão as minhas obras. Para você chegar diante de Jesus, é porque você já colocou em exercício a sua fé. Então, a salvação, a fé em relação a Jesus é aqui, ó. Eu e Jesus. Fé. Agora, entre eu e as obras, existe um caminho aqui, ó. Na linha horizontal. Para que essa fé possa vir ser confirmada, os escritores nos trazem essa ideia de que a fé sem obras é morta, porque a fé genuína, ela gera uma obra. Mas o cuidado que nós devemos ter é para que essa obra possa ter a verdadeira motivação, que é a motivação de alcançar a salvação. E é quando eu conversava com a Ana a respeito falar sobre o voluntariado, é uma oportunidade de você colocar a tua fé em ação, é servir no voluntariado. É tanto no final do culto de hoje, quanto no final da reunião de amanhã, seja na reunião matinal, ou seja na reunião da noite, você procurar o pastor, procurar algum líder, procurar o plug, e falar que você quer servir. E existem muitos serviços disponíveis. Hoje a gente recebeu no Legacy, uma doação de alimentos para o social. Muito provavelmente amanhã vai acontecer a mesma coisa. E o social precisa de pessoas para trabalhar. A obra confirmada é o resultado puro da tua fé. Então não tem como a gente pensar diferente disso. Não tem como a gente pegar e não olhar para isso de outra forma. O caminho que existe entre nós e Cristo, ele é a fé. Mas o caminho que existe entre nós e a fé é a obra. Guarda isso. O caminho que existe entre nós e Cristo é a fé. Mas entre nós e a fé, qual que é esse caminho? São as obras. As obras confirmam a fé. Isso é por muito óbvio. Exemplos até mais simples. Eu quero passar no vestibular. Pelo menos se inscreve. Isso é o resultado de uma atitude. Você não vai apenas por meio da crença, que eu não vou chamar de fé, ficar na sua casa, eu vou passar naquele concurso público, falar isso na posição horizontal, com a cabeça recostada no travesseiro, os pés levantados, assistindo Netflix, sem, quiçá, estudar. Não vou nem falar inscrição, que tem muitas inscrições que são oferecidas na modalidade de isenção, gratuitas, né? Então, pelo menos que você faça isso. Isso que eu acabei de citar para vocês chama-se crença, não chama-se fé. Porque a fé é quando você fala que vai estudar mesmo sem ter recurso nenhum. Mesmo você fala, eu vou passar nesse concurso. Eu vou atingir o sonho da casa própria. Eu vou casar. Eu vou fazer essa segunda faculdade. Eu vou trocar de emprego.
Essas declarações e manifestações de fé são confirmadas por meio de atitudes. Fé requer atitudes. E isso aconteceu desde muito tempo atrás, com o próprio Abraão. Quando lhe foi necessário ser convocado para que entregasse, por meio de uma atitude, o seu próprio filho em sacrifício. Isso acontece desde muito tempo, em que a manifestação real da fé, ela é confirmada por meio de um serviço, por meio de uma atitude, por meio de uma ação, por meio de obras. Estão cientes? Estão comigo? As obras não quer dizer que você, se você tiver fé, né, mas não tem atitudes, você vai se preocupar com sua fé. Não vou dizer, eu tenho fé, mas eu não estou fazendo nada. Eu tenho fé, mas e agora? Não quer dizer. Eu não estou querendo falar para você que assim, Rodrigo, então eu tenho que ficar preocupado com as obras, eu tenho que ficar todo dia pensando nas obras, na obra de Deus, obra de Deus, obra de Deus, obra de Deus. Eu tenho que fazer a obra de Deus, eu tenho que fazer a obra de Deus. Não é isso. Não é para você ficar preocupado com a obra de Deus. Calma, não é isso. Não quer dizer que se você se diz que tem fé, mas não tem atitudes, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com essa fé que você diz ter. Entendeu? Não é para você andar preocupado com a obra de Deus. Se você está com lá, um indício desse tipo de preocupação é porque você não está exercitando esse atributo, essa graça. As obras, elas são os resultados secundários, ou seja, elas não ocupam o primeiro lugar, elas não ocupam destaque. O destaque é a fé que influencia. Fé requer atitudes, e eu estou falando apenas atitudes, e eu poderia falar até sacrifícios, né? Usar o termo fé requer sacrifícios, mas assim, fé requer atitudes. E essas atitudes, elas podem ser sacrificiais. Mas preste atenção aqui. Essas atitudes, elas podem ser renúncias, né? Essas atitudes, elas podem ser mudança. Isso é você mudar, sabe? E são vários tipos de mudança. Dá vontade de citar algumas aqui, mas são mudanças que, olha, às vezes é mudar de grupo dentro daquele, sabe? Será que é aqui mesmo? E aí fé requer essa mudança. E aí você muda de lugar, né? Os influenciadores digitais usam uma máxima que eu acho top, mas que é verdade. O valor da água no aeroporto e o valor da água em outro lugar é a mesma água, Will. É a mesma, não muda, não é? E o valor é diferente. Mas que às vezes assim, uma mudança, ela traz esses efeitos. A água é a mesma, meu irmão, mas custa R$17 no aeroporto. Estou lhe dizendo. Se for no evento da igreja, é R$10. Mas se for ali na padaria, é 5. É a mesma água. Mas a mudança, ela foi estabelecida. Gente, mas tirando esse papo aí de influenciador, mas é uma pura verdade. A fé, ela requer atitudes. Essas atitudes às vezes são sacrifícios, às vezes são renúncias, às vezes são mudanças, porque fé gera isso. Às vezes são atitudes de doações, às vezes eu me doar, às vezes eu doar o meu tempo, às vezes você doar a tua sensibilidade e olhar para a pessoa que está perto de você e ser sensível e saber que essa pessoa precisa de ajuda. Sabe, que aquele casal de jovens precisa de ajuda, que aquela família precisa de ajuda, e a fé, ela te leva a isso. Então eu queria muito que você pudesse talvez se inserir nesses tipos de atitudes e nesses tipos de personalidades, e caso não tenha acontecido até então, que você possa procurar se inserir nesse tipo de ações, procurar se inserir, se policiar e colocar a tua fé em prática, para que você possa ver a tua fé gerando frutos, e o nome desses frutos são atitudes, e que esses frutos possam gerar mais frutos, e você possa estar dentro de um trabalho de fé, rumo à salvação, independente de tribulação, independente de prova. Tem que ser assim. Lembre-se do que aconteceu com Abraão, acabei de citar. Abraão foi bem claro, e através da fé ele ia perder o seu filho. E vocês sabem a luta que foi para aquele filho ser concebido. Uma promessa. Mas aconteceu isso com Isaac. E Abraão, naquilo que nos é narrado, Abraão não titubeou. Abraão fez.
aquilo que deveria ser feito. E a mudança que eu acabei de mencionar aqui, muitas das vezes ela é necessária. Muitas das vezes dentro da sua escola, você frequenta um determinado grupo de pessoas. E essa mudança, às vezes, ela é necessária. E eu não estou falando aqui aquele papo espiritual de ter que evangelizar todo mundo, não é isso. É comprovado até cientificamente a respeito do meio que a gente convive e do meio que eu devo partilhar, a mão que eu devo tocar ou não. Aquilo talvez possa estar te influenciando e não você sendo um influenciador, né? Talvez você não tenha nem preparo espiritual de leitura bíblica, né? Você pode estar sendo sujeitado, se submetendo a certos tipos de ambientes. E aí a mudança é necessária. A tua fé vai te levar a isso. A tua fé que te fez confessar a Cristo vai te levar a mudar de ambientes. A tua fé vai fazer isso com você. Quantos estão comigo aqui? Amém? Agora tem algo muito, muito interessante para a gente conversar. Um panorama mais geral a respeito da salvação por meio da fé. E aí, eu quero refazer a leitura do livro de Romanos. Romanos capítulo 5. É uma leitura muito importante. E agora nós vamos entrar num tópico dentro dessa mensagem desta noite, que é a respeito das provações, que é a respeito das tribulações, que é a respeito de tudo aquilo que a gente passa no nosso dia a dia, e que coloca em prova a nossa fé. Isso não sou eu que estou falando, isso é comprovado em muitas leituras bíblicas, que elas vêm, Pedro fala isso, que elas vêm para colocar a nossa fé em prova. Então, se você quiser acompanhar, acompanhe em Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante. Não foi o combinado, hein? Cadê o William? Não foi o combinado, irmão. Estava esperando aquele energético aqui, aquele café preto. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória de Deus que é mencionada neste trecho refere-se a nada mais menos do que a salvação, do que o grande dia, do que o dia em que nós habitaremos com o Senhor Jesus. Glória de Deus neste contexto refere-se à salvação, refere-se ao dia da glória de Deus. Glória de Deus neste momento refere-se a isso. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos, nos alegramos. Leia dessa forma: nos gloriamos, nos alegramos. Nos gloriamos, participamos. Nos gloriamos, queremos. Nos gloriamos, esperamos o dia da glória de Deus. Versículo 3 fala algo muito, muito importante. Nos gloriamos na tribulação. Nos gloriamos na tribulação. Eis que a tribulação é comentada nesta passagem bíblica como responsável, não apenas por produzir a paciência, porque no decorrer do texto fala: tribulação produz paciência, esta produz experiência, esta produz esperança, e ambas no final produzem o amor de Deus. Mas não é isso que eu quero dizer. A tribulação, ela está no início de um ciclo que nos leva até a salvação. A posição da tribulação neste texto, ela marca o início de uma fase, o início de um processo. E atentemo-nos que este processo, conforme eu já li, vou voltar a repetir daqui mais um momento, que esse processo deve ser completado, deve ser concluído, deve ser terminado, para que nós possamos atingir o nível de perfeição na glória de Deus. Este processo, esta fase, que é a tribulação, deve ser vivida por completo. Tribulação, a tribulação que perturba os justos. Existem várias mensagens a respeito. Ela é real. Dá para citar Jó. Como, né? Dá
para citar Jó, e aqui a gente pode ver, Jó, eis-me aqui, Senhor, também sou Jó. São tantos, nós. Mas acredite o seguinte, a tribulação marca o início de uma linha de produção que culmina na geração do amor de Deus, para colocar em nosso coração esse amor, através do Espírito Santo de Deus, como comprovado no versículo 5. No versículo 4, a paciência que foi gerada lá na tribulação, e é muito claro isso, porque a tribulação, gente, a perturbação, as provas, essa atrapalhada toda que a gente passa na nossa vida, ela é responsável por gerar em nós a paciência. Paciência é um atributo importantíssimo que nos tem faltado no decorrer das poucas horas do dia que nós ficamos acordados. Nós temos 24 horas por dia, mas a gente não, 16 horas acordados ali, nessas poucas horas, nessas poucas 16 horas, imagine a paciência como uma pilha, Imagine a paciência como uma pilha, e que muita gente já amanhece com essa pilha fraca, hein? Tem gente que já acorda com essa pilha descarregada, mais viciada que muito iPhone. É sério. Mas assim, a bateria já está falida. Não, eu declaro nessa noite que a tua paciência vai ser mudada. Ser paciência cristã, não vai ser paciência de iPhone, não. Se a gente pegar essa analogia e usar outras pilhas para várias pessoas, quem é casado aqui, a pilha que você usa para com seu esposo ou sua esposa, ela está de que tamanho? Quem vai casar, pensa no tamanho da pilha que eu estou te dando assim uma ideia de 16 horas diárias. São 24, mas você dorme 8, fica 2 horas no celular no mínimo, aí vai diminuindo horas de vida aí, e as horas que você fica trancado, seja no banheiro, seja na cozinha, seja em algum lugar, aí vai, as horas de convivência, se a gente for diminuir as horas de convivência, meu irmão, não são muitas não. Aí você vê o tamanho da pilha que tem, dessa pilha chamada paciência, para a pessoa que está contigo no teu lado. Qual é o tamanho? Pelo tanto de gente que eu vi se coçando aqui, o tamanho é pequeno, viu? A pilha de vocês da paciência precisa ser colocada no fogo, forjada no fogo. Ou quem sabe, atente-se, passar por mais provações, Passar por mais provações para que vocês possam experimentar o alongamento da paciência na tua vida. Isso é permissão divina. Isso é permissão de Deus. Isso não é sinônimo de morte. Isso não é sinônimo de destruição. Tribulação para o cristão não é sinônimo de derrota. Tribulação é apenas um ringue colocado diante de nós, em que nós iremos lutar e sair dessa luta como vitoriosos. Tribulação é apenas o nome de uma luta diante de nós. Porque a paz que nos é confirmada no início do versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso aqui não é sinônimo que você, na sua vida, vai estar, Não é isso. A paz que lhe é confirmada nesse texto, é a paz entre você e Deus, porque antes da aceitação, antes da confissão, antes da salvação, existia uma separação entre nós e Deus. A partir do momento que nós confessamos a Jesus, que nós atingimos a salvação por meio da graça, por meio da fé, essa paz é estabelecida e toda diferença é separada. Então é dessa paz que nós estamos falando, aqui nesse sentido, mas aqui, nesse sentido aqui, horizontal, é octógono, é de tudo quanto é formato, é fechado, é com moto passando dentro, é de todos os formatos. Mas ei, tribulação não é sinônimo de destruição. Tribulação tem que ser sinônimo de prova, e prova você tem que ser aprovado. Não é de outra forma que nós devemos pensar. E não vim aqui falar apenas que Jesus salva mediante a graça e a fé. Eu vim aqui afirmar para vocês que essa fé tem também dentro dos seus fios condutores a aprovação. Não é dizer de uma maneira muito romantizada ou esconder de você essa realidade. E muitos até dizem, Jesus, aumenta a minha fé, assim será feito.
Mas para que você possa chegar no nível que talvez você imagina, Deus vai te colocar no nível que você nem consegue enxergar, mas a tribulação virá para isso. Então, muito bem, tribulação tem a capacidade de produzir a paciência, e depois da paciência gerada, existe outra coisa nesse processo. A paciência, ela produz a experiência, e a experiência não é somente aquele sinônimo de que, eu sou vivido. Não é isso. Experiência também é de experimentar, quer dizer que eu experimentei coisas, quer dizer que eu sou experiente naquilo, mas sou experiente porque eu experimentei. Concordam comigo que depois de passar por tribulação você é experiente? Depois de passar por tribulação você é experiente. E aí eu tenho vontade de dizer para você o seguinte nessa noite: o passado, ele não é para te acusar. Não é. Sabe, um passado ruim, um passado que você, naquele ringue, você teve uma performance indesejada. Gente, isso não é para te acusar. Você experimentou algo. Não deixemos esse passado nos servir de acusação. Porque eu não deixo, e todos nós temos passado. Se for abrir aqui a caixa preta, que não é preta, de todo mundo, é uma reunião assim que vai ser diferenciada. Tem que pedir muitas pizzas, né? Tem que fazer um tempo prolongado, e eu estou disposto a fazer isso. Gosto de conversar, gosto de falar, né? Para quem me conhece, gosto de falar, e assim vai. Mas olha, isso vai te colocar numa posição de ser chamado experiente, e não vai colocar-te numa posição de acusação. Não é isso. Não devemos aceitar esses títulos de acusação, por aquilo que só você e Deus passou. É um processo difícil, mas que só você e Deus passou. Seja na sua infância, aquilo pode ter te causado um trauma, aquilo pode ter trazido um gatilho para você. Aquilo foi uma provação, uma escola, um estágio proporcionado por Deus para a tua vida, que te gabaritou para uma condição de experiente. Amém? Então, essa paciência no final dessa fase processual, ela te gerará experiência. Amém, experientes? E a experiência, por sua vez, ela é capaz de te produzir a esperança, ou chamo de expectativa. Ela é capaz de colocar diante de você a esperança. A esperança em quê? Naquilo que é afirmado tanto no início desse texto, no versículo 1, quanto no decorrer de todas as passagens bíblicas, a esperança da volta de Cristo, a esperança da salvação por meio dessa fé, por meio da graça, para viver na glória com o Senhor. Então, depois desse processo, você terá sim a esperança. Agora eu te falo, viver na esperança, viver com ela, caminhar dizendo Maranata, caminhar falando, eu vou passar por essa prova, porque o resultado dessa prova vai me levar para o Senhor. E preste atenção nisso que eu falei. O resultado dessa prova, ela não vai te trazer algo positivo ou negativo para você. Não diminua os efeitos da prova do Senhor. A prova do Senhor, elas não é para ser nem boas e nem ruins. Bom e ruim é um parâmetro humano que nós usamos para limitar e para alimentar a nossa ansiedade. Mas eu te digo, essa prova ela é para te levar a um estágio de esperança na volta de Cristo. E se você não entendeu, eu estou dizendo para você o seguinte: às vezes o resultado não pode ser aquele que você está esperando. Pode ser morte. Pode ser não passar naquele vestibular. Pode ser perda daquele emprego. Mas a palavra de Deus te prometeu que essa tribulação, em determinado momento, ela ia te gerar esperança, e não o resultado positivo que você queria. Preste muita atenção nisso que eu estou falando. Essa prova, essa tribulação, em determinado estágio, afirmado aqui no versículo 4, ela é capaz de te gerar esperança. E eu estou falando do que? A esperança da volta de Cristo. Se você conhecer um pouco mais a minha vida, ou a vida de uma pessoa que passa por problemas difíceis, acredite, a expectativa que eu tinha para muitas provas as quais eu passei, não era aquele resultado alcançado. Então eu me firmo dizendo, meu Deus, o meu resultado é a
tua vinda. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu espero. É a tua vinda, é o resultado dos processos que nós devemos passar. Muitas das vezes o resultado desse processo pode ser luto, luta e dor. Pode ser uma perda. E existem vários tipos de perda que a gente pode mencionar nessa noite. Você mesmo pode agora começar a pensar nas várias provações pelas quais você passou, e nelas o resultado foi um resultado de perda. Com a tua pouca idade, pode ter certeza, adolescente, que houve perdas experimentadas. Mas uma coisa é certa, você passou por um processo no qual te foi prometido a esperança. A esperança, e essa esperança nos levará ao noivo, para que nós possamos parar de querer limitar os resultados das provas, numa ótica humana, como esse fim foi bom e esse fim foi ruim. Porque quando me perguntam a respeito do meu luto, aí eu digo, é bom ou é ruim? Eu digo, eu não vou limitar o meu Deus, dentro da sua autoridade, dentro do seu poder, a dizer que Ele fez algo bom, ou a dizer que Ele fez algo ruim. Ele fez algo para gerar esperança. Quanto de nós aqui já perdemos pessoas maravilhosas, avós, mães, irmãos, filhos? Encontrei esses dias uma senhora vendendo salgadinho com um sorriso no rosto, e eu falei para ela, você não veio ontem? Ela me disse, eu estava no hospital com a minha filha, e gratuitamente ela falou, e essa estava tendo o mesmo problema que a outra tinha, e eu perdi a outra, tinha 3 anos, aquilo me cortou o coração, imaginei logo minha Manu, fiquei desesperado. E aquela mulher estava fazendo o que? Trabalhando. Eu tenho certeza que ela estava vivendo dentro da esperança. Gente, ela perdeu uma filha de 3 anos. Eu sei o que é você ter um filho de 4 anos. Você já tem memórias afetivas inimagináveis. Memória do celular, então nem se fala. É muita foto. Você tem de tudo, gente. Imagina você perder isso do seu lado. Se você não é pai nem mãe, mas você tenta imaginar. Agora imagina você perder o seu pai, a sua mãe, sua avó, seu irmão. Essas perdas não podem limitar o teu Deus a um resultado de bom ou ruim. Essas perdas têm que colocar a prova, e dentro da prova de que Deus está te fazendo passar por algo que te levará para a esperança. Esperança. Lembre-se disso, na passagem bíblica nós estamos sabendo que a garantia de Deus é que nós passaremos por tribulação, que nos produzirá paciência, que nos produzirá experiência, e esta experiência, este episódio, esta temporada, aquele episódio triste na tua família, ela vai te gerar esperança. Isso é o teu comportamento que tem que confirmar isso. É o teu comportamento, são as tuas falas. As tuas falas têm que confirmar aquilo que tem no teu coração. O teu comportamento tem que confirmar de que esse problema que você passou vai te gerar esperança. E não é uma esperança terrena, porque eu sou ET, eu não sou daqui, não vim para ficar. É a esperança da volta de Cristo. Então é dentro dessa esperança que nós devemos viver. Vocês estão me entendendo? Gente, nós devemos sair dessa limitação e olhar para essas provações que nós estamos experimentando, e que nós ainda vamos experimentar, saber que elas nos levará a viver em plenitude dentro da esperança, a não ler apenas esse versículo 4, e a perseverança produz experiência, e experiência produz esperança. Parar nesse texto e ler esperança com outros olhos, saber que essa experiência, Will, te levará a ter a certeza da volta de Cristo. Mas como? Através do teu comportamento durante essa experiência, através do teu comportamento depois dessa experiência. Isso te colocará numa posição de esperança. Prosseguindo ao versículo 5. Essa é boa. Prosseguindo ao versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Acabamos de falar bastante sobre essa esperança,
que talvez, muitas das vezes, a gente tenha passado por esse texto, né? A pastora está ali atrás, grande é o Senhor, meu Deus. É a responsabilidade, o pessoal gosta de brincar, ninguém brinca não, né? Vamos botar no fogo. A esperança que a gente acabou de ler aqui, que a gente enfatizou, que a gente conseguiu entender, que a gente conseguiu colocar dentro da nossa cabeça, que essa esperança não é uma esperança de que, eu queria que fulano tivesse saído dessa prova aprovado, em primeiro lugar no concurso público. Não deposite a tua expectativa e a tua experiência, não jogue fora a tua experiência nisso. Até porque se Jó pensasse dessa forma, o prejuízo de Jó foi grande, meus irmãos. Então pense bem a respeito do que essa experiência te levará. E no versículo seguinte já vimos o que é essa esperança. E no versículo seguinte a esperança já vem como um anunciador e um tratamento diferente, dizendo o seguinte: ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Você já sabe de que esperança nós estamos falando. Pessoal, quando nós não olhamos para essa experiência, focando na esperança, vem a decepção. Se nós passamos por essas provas, que produz a paciência, que produz a experiência, e essa experiência nos dá um resultado, e nosso comportamento olha para esse resultado sem olhar para a esperança, vem a decepção. Eis a razão, porque muito de nós andamos e vivemos decepcionados. Eis a razão porque a gente se decepciona com as pessoas. Eis a razão porque a gente se decepciona com o que está acontecendo perto da gente, muitas das vezes na nossa família, no nosso bairro e talvez até na igreja. Aquele episódio que está acontecendo perto da gente, aquilo não pode nos trazer decepção. Aquela experiência que você está vivendo, se o teu comportamento, se o teu foco for na esperança em Deus, não te trará decepção. Se você por um acaso na noite de hoje está observando as suas experiências e concluindo que você está ficando decepcionado com os resultados, tem uma boa notícia para te dar. Ainda há momentos, ainda há tempos de você observar essa experiência por meio de outra ótica. Ainda tem como nós vivermos essa experiência por meio de outra ótica. E já foi todo este tempo, glória a Deus. Então vamos lá, no versículo 5 diz o seguinte: a perseverança produz experiência, ela produz a esperança, e a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E eu transcrevo em outras palavras: porque a esperança produz o amor de Deus. A esperança nos trará como resultado o amor de Deus. É isso que nós acabamos de ler. Coloca para mim mais uma vez o versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque a esperança gera o quê? O amor de Deus que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O segredo para que nós possamos sair desse problema sem decepção é olhar dentro dessa experiência, dentro desse episódio, dentro dessa tribulação, olhar somente para a esperança. E ela produzirá outro fruto, que não é um fruto mencionado aqui, mas eu acredito sim, pela leitura que a gente acabou de fazer, que a esperança produz o amor de Deus. E o amor de Deus resolve muita coisa que nós acreditamos que não resolve. Pode ter certeza nisso. Às vezes o problema deixa a gente incrédulo, mas coloca o amor de Deus em ação. Como trazer? Às vezes a gente está no começo da prova. A prova começou agora. E a oração que você fez no começo dessa prova foi a seguinte: Deus, vem com o teu amor me ajudar nessa prova. Pronto, você já antecipou o resultado. E por mais que eu esteja tentando trazer para você de um ponto de vista bem racional aquilo que é espiritual, mas é dessa forma que nos está sendo apresentada.
Se você já está colocando o teu desejo de que venha o amor de Deus nessa prova e nessa tribulação que você está passando, acredite, você deverá se comportar então, observando os resultados, através da esperança de que Cristo voltará para nos levar, independente do que vai acontecer no final desse episódio, dessa temporada que você está experimentando. A certeza da salvação não sairá da nossa vida, porque ela já nos foi alcançada pela graça. Daqui a algumas semanas mais a gente vai viver e aprender mais sobre a graça. Então assim, hoje, conversando um pouco sobre esse princípio reformista, esse princípio da reforma chamado fé, de que nós somos salvos pela fé. Essa fé que nos garante uma passagem para a salvação, ela também é exercitada durante as tribulações. Estão entendendo? Estão aqui? Está tudo bem? Glória a Deus. Vamos ler, terminando isso daqui, vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. E confesso que falta pouco para a gente terminar. Falta pouquinho. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Diz o seguinte: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Esse Tiago veio com tudo agora. Sabendo que a provação da fé de vocês, que a fé que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Vocês entenderam isso aqui? Vou ler para vocês agora pausadamente. Romanos disse para a gente sobre as provações, e vem Tiago agora nos dizendo algo muito, muito grande. Meus irmãos, tenham por motivo, versículo 1, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria passar por provações. A gente conversou há alguns minutos atrás sobre motivação. Motivação como um meio para o fim. E vou inverter aqui para vocês o seguinte: Tiago fala, nos pede, nos aconselha e até nos adverte, para que nós tenhamos como motivo da alegria. A alegria é o fim, né? Estão ligados? A alegria é o fim, é o objetivo. Tenham por motivo desse objetivo passar por provações. Vejam bem, o que nos levará a ter a glorificação na esperança da glória de Deus, ou seja, a ter a alegria? O que nos levará a isso? O meio para nos levar a isso? Provação. E é chegado aquele momento em que nós comprovamos a analogia que conversamos aqui no início dessa mensagem, em que a fé, ela é um meio para a salvação, é um meio que vai para a salvação, mas ela é um meio também que nos traz essas provações. Concordam? Estão cientes disso? Fé, a fé está no meio desse cerne. A fé é um cerne muito especial, em que ela nos leva por meio da graça, da fé até a salvação, mas que ela também é um meio para termos experiências, ou melhor dizendo, provações. Amém? Muito bem. Já pulei aqui muita coisa. A finalidade, ela é experimentada, o fim, né? A finalidade, ela é experimentada após a motivação. E a alegria, ela será experimentada após a provação. Pode ter certeza disso. Existirão momentos muito, muito difíceis, mas esses momentos dão conta de que ainda estamos vivendo na provação. Esses momentos afirmam-nos que nós estamos vivendo na provação. Esses momentos trazem para nós a confirmação de que ainda é vivido esse momento de prova, de experiência, de tribulação.
Mas no final dele, nós teremos algo a desfrutar, chamado alegria na glória de Deus. Provação do quê? Porque muito se falou em provação. Mas provar o quê? Agora é um lado muito, muito especial, porque eu acredito que a gente já entendeu muito bem sobre que seremos provados. Mas provação do quê? O que nós teremos colocado à prova? Será o nosso corpo físico? Será o talento? O talento que nós temos será colocado à prova? Nas passagens bíblicas que nós estamos aqui nesta noite, navegando, aprendendo e compartilhando, elas nos dão conta de que a nossa fé será provada. A fé, aquela usada como substância principal para gerar frutos. A fé, aquela usada como canal para a porta, e essa porta é Jesus, como mencionado em João. A fé como porta para nos levar através da graça para a salvação. Essa fé, ela é colocada à prova constantemente. Quando passamos por esses episódios e por essas experiências, por essa temporada diferente que você tem vivido, é a tua fé que está sendo provada. Não é a tua força que está sendo provada. E eu estou falando isso porque eu usei o exemplo do ringue. No ringue a gente convoca a pessoa, competente para desenvolver aquela missão, E aí no ringue muitas das vezes nós estamos colocando a nossa força, Nós estamos convocando. É hora de convocar. Vamos convocar as pessoas para participar dessa luta de hoje. Aí eu vou chamar força, beleza, conhecimento. Convoque a sua fé, porque é a tua fé que está sendo provada. Não é a tua força, não é o teu conhecimento, não é a tua capacidade. Pois às vezes as provas, elas vêm de encontro com aquilo que você domina. Às vezes você não entende. Às vezes o Jó, às vezes tem a família toda certinha. Jó está, atuando dentro daquilo que é preceituado. A prova vem de encontro com aquilo que você domina, Cara, eu sou economista, e verdade, eu sou mesmo. Aí eu sou economista, e aí a prova vem nas finanças. Vergonha, mas entendeu? Às vezes é aquilo que você domina. Eu sei cantar, e na igreja eu contribuo nesse ministério cantando, e a prova está vindo dentro do ministério, naquilo que eu domino, ou não é? Muitas das vezes vem dessa forma. A prova muitas das vezes vem naquilo que você se sente capaz para desenvolver. Seja finança, seja relacionamento. Eu sou um homem romântico, eu sou uma mulher romântica. E aí a prova vem nesse relacionamento, vem na criação. Eu educo. Estão subindo aqui, está terminando. Eita glória, eu gosto assim. Então a prova vem muitas das vezes dessa forma, vem naquilo que você domina. A prova vem naquilo que você está. Eu vou falar mais uma vez, eu vou falar bem mais claro. A prova vem atingir a sua zona de conforto. A prova, se você não entendeu agora, meu amigo, a gente continua no próximo sábado. A prova vem atingir a tua zona de conforto. Entendeu? Porque ela quer colocar a fé em ação, porque ela quer colocar a fé para atuar, porque ela quer colocar a fé, e fé, como mencionou a Fernandinha, é a certeza daquilo que nós não estamos vendo, é provando aquilo que nós estamos vendo. Para tanto, nós precisamos acreditar, por meio da fé, que será produzido todas as fases que o Senhor tem proposto para a tua vida, na certeza da esperança de que Jesus voltará, independente de qual seja o resultado dessa prova. Então a fé, ela é provada nessa tribulação que coloca em xeque aquilo que você domina. Provação, ela produz sim perseverança, paciência. Mas a paciência, ela nos torna uma pessoa completa. Explico. Versículo 4. Tiago capítulo 1, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação
completa. A perseverança deve ter ação completa, preste atenção, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A perseverança, se você não entendeu, nós vamos navegar um pouquinho mais atrás. A perseverança, ela vem através da onde? Da provação. Então eu digo para vocês, em outras palavras, a provação ela tem que ser completa, para que no fim te capacite e te torne uma pessoa íntegra e perfeita nesse processo. Muitas das vezes a gente quer pular fases dentro desse processo. Muitas das vezes a gente quer pular, sabe, uma fase importante de aprendizado, mas não é para ser pulado, não é para ser abdicado, não é para ser negado. A perseverança deve ter ação completa. Não devemos fugir. Não devemos fazer parte de gerações covardes. Não devemos fugir disso. E nos é anunciado por profetas, nos é anunciado por experiências alheias, nos é anunciado de várias formas, que virão a ser experimentados dias ruins. Aqui nós temos jovens que ainda não, a maioria, né, que ainda não casou. Preste atenção, você pode sim, muito provavelmente, passar por essa fase linda, maravilhosa, chamada composição familiar através do casamento. E eu não quero aqui chamar o casamento de prova, eu quero chamar o casamento de experiência, de processo. E nós não devemos pular nenhum processo dentro dessa perseverança. Nós não devemos pular nenhuma fase, nós devemos pular nada, para não nos tornarmos pessoas imaturas, porque o que nós vivemos na sociedade, do lado de fora daquelas paredes, são pessoas imaturas. E a palavra de Deus, ela existe para nos capacitar e nos tornar pessoas maduras. E o contrário disso é o que não se tem vivido quando não se respeita o processo da perseverança, da prova, da experiência, da tribulação. Isso é algo muito sério. Tudo requer processo. Seja você cuidar da sua saúde. Às vezes a gente é negligente com a nossa saúde. Eita, será que é isso que está rolando hoje aqui também? Pode ser. Às vezes a gente é negligente com isso, com nossa saúde espiritual. Eita, aquilo que a gente está consumindo, porque a saúde do corpo é aquilo que a gente consome, né? A gente malha, né, irmão? Então a gente tem que cuidar da nossa saúde. E a espiritual também é afetada por aquilo que a gente consome. O que eu estou consumindo? E para encerrar, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 a 9. Vou dar tempo para você abrir aí, 1 Pedro 1. Glória a Deus. Versículo 6 diz assim: nisso vocês exultam, se alegram muito, embora no presente momento, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé, que tem muito mais valor do que uma joia preciosa, do que o ouro prescindível, mesmo que ele seja apurado pelo fogo, essa prova resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, alegram-se com uma alegria indescritível e cheio de glória, obtendo o alvo dessa fé, que é a salvação da alma. O alvo dessa fé que passou nesse texto bíblico por provação, que é uma fé valiosa, mais valiosa que o ouro que é forjado no fogo,
mais valiosa do que a tua capacidade intelectual que você tem, mais valiosa do que a força que você tem aplicado. Ela te levará ao alvo, que é a salvação em Cristo. A alegria anunciada após as provações será experimentada com a salvação em Jesus na sua volta, confirmando que é assim que se manifesta a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé para a gente começar um momento especial. Os adoradores já podem me ajudar. E acredito muito. Vocês vão precisar desse aqui? Não? Da glória. Acredito muito que no decorrer desses poucos minutos que a gente passou, a gente conseguiu assim fazer uma viagem muito para dentro, sabe, da gente. Uma viagem de observação, quem sabe até de conhecimento, né? De conhecer e acessar algo que a gente via antes, né? A gente via antes, mas não enxergava com essa ótica dessa linha de produção que a fé nos traz. A fé é extraordinária. A fé em Deus, ela tem uma capacidade extraordinária. Olha essa linha de produção maravilhosa que nós acessamos hoje, em que a tribulação gera um fruto, em que a paciência gera outro fruto, em que a experiência consegue nos gerar a esperança. Então foca que essa experiência, fecha os teus olhos, essa experiência consegue gerar a esperança. Essa experiência consegue gerar a esperança. E lembre-se que a esperança da volta de Cristo na salvação é a esperança na salvação em Jesus Cristo. E é essa perseverança, essa experiência, ela não é para nos causar decepção. Ela não é para nos causar decepção. Essa experiência, preste bem atenção, com seus olhos fechados, ela não nos causará decepção. Não olhe mais para o resultado dado dentro dessa ótica terrena, na sua casa, nos seus projetos, na sua família, aquela viagem que não deu certo, aquele resultado que não deu certo. Ei, esse certo que você está esperando não é o certo, é esperar na esperança de Deus. Esse certo que você estava querendo não é, às vezes, a data que você estava reservando para conhecer aquilo, para casar. Aquele ano vai ser em 2023 que vai acontecer isso. Em 2023 eu vou viver assim, assim, assado. Gente, a esperança que você está depositando é uma esperança que te trará decepção. E o nosso Deus nos confirma que a esperança nele não nos decepciona. Vamos orar e vamos louvar. Eu venci, eu sou herdeiro, estou assentado em Cristo.